Queria agradecer este convite do senador Gilberto Paim. Paulo Paim. Gilberto Paim é um economista antigo, de boa qualidade, aliás, e que tem tocado essa comissão com uma dedicação muito grande, uma abertura de espírito e de fomento ao debate. Queria cumprimentar também os demais debatedores, o Raul Tadeu Bergman, que é representante da Associação dos Engenheiros da Petrobras, José Joaquim Marquísio, vice-presidente da Sociedade de Economia do Rio Grande do Sul, Sebastião Soares da Silva, diretor da nova Central Sindical, e José Maria Rangel, presidente da Federação Única dos Petroleiros. Bem, um ponto de partida para a apresentação do meu projeto é a situação em que a Petrobras está nestes tempos, não é no dia atual. Ela não tem uma crise conjuntural, uma coisa assim que no mundo inteiro está acontecendo e de repente acontece no Brasil, deveria-se ter paciência, etc. Não é fato. A Petrobras está com uma dívida bruta hoje da ordem de 500 bilhões de reais. Perdão. Esse é um filme do comício do dia 13 de março de 64. Esse sou eu. Eu era presidente da UNE, tinha 21 anos. E esse comício, o meu discurso foi voltado à Petrobras. Lá está... que eu estava olhando ontem à noite e de repente apareceu isso. Lá está o Brizola. O Aldo Arantes, eu vi O Aldo ali. Arantes apareceu. Estou conversando com o Brizola, levar ele para o carro. Miguel Arraes também, eu cheguei. E aí, esse é meu discurso junto do Arraes. A minha tese aí era que o João Goulart deveria encampar as refinarias privadas existentes. E é coisa que ele fez, além do mais, no discurso que anunciou. Tanto que, quando terminou, passou por mim e falou: como é jovem, tu está feliz agora? Que ele fez o decreto, né, encampando as refinarias. Mas, voltando, e aí tem também o desfile que vai passar em seguida, dos trabalhadores da Petrobras chegando para o comício. É uma cena interessante, é a única que existe a esse respeito. Esse é um filme que foi feito pela própria UNE, com os cineastas que tinham lá, que na verdade mudaram o cinema no Brasil, que é o Leon Richman, o Eduardo Coutinho, basicamente fizeram esse. O Cacá Diegues também era da UNE, mas não participou dessa filmagem. Isso era um projeto que pegava diferentes atividades da UNE e da situação do Brasil na época. O golpe foi 2 semanas e meia depois, essa cópia se perdeu do material grosso, mas reapareceu essa. Mas é interessante ver o desfile, olha aí. Do pessoal chegando para aí. Isso não tem muito a ver com o debate? Tem, não tem, mas eu fiz questão de mostrar porque é uma cena raríssima. Inclusive não tem filmes da época, outros com essas cenas. Mas tem um que é dos petroleiros. Olha aí. Interessante, né? Está vendo? Encampação, que era das refinarias. Tem tudo a ver com o tema, porque é uma luta de todos nós permanente, né? A Petrobras é do povo brasileiro e são lutas que passam décadas e continuam. Exatamente. A questão da encampação vinha principalmente da Associação de Engenheiros da Petrobras, cujo presidente ou líder, eu sei que ele ficou exilado comigo, chamava Sobral. Nunca mais ouvi falar dele, mas era o líder da Associação dos Engenheiros. Bem, mas voltando, a situação da empresa é extremamente grave e não é verdade que é uma crise conjuntural como outras estão
acontecendo no mundo, em função da queda do preço do petróleo. Na verdade, a crise é muito mais feia. A dívida da Petrobras em barris de óleo equivalente, em reais, é aproximadamente 6 vezes a média das outras grandes empresas petroleiras no mundo. 6 vezes mais. Pode arrumar por causa do valor do dólar, que aumentou a dívida em reais, etc., e vai dar 4 vezes aproximadamente. De maneira que a situação é muito grave. Por quê? Por causa das lambanças administrativas. Eu não vou fazer aqui uma coisa partidária, eu não sou... O Paim convive comigo, sabe que eu não misturo as questões em debates, questões eleitorais e tudo mais. Mas realmente a Petrobras foi sujeita à maior lambança da sua história. Um crime que foi cometido. Basta dizer o seguinte, por efeito de refinarias mal feitas e congelamento, retenção dos preços dos derivados de petróleo, o prejuízo da Petrobras foi de 160 bilhões de reais. E isso eu estou tomando sem atualizar os valores. Em matéria de refinarias, é um caso espetáculo. No futuro, provavelmente vai ser incorporado no currículo de cursos de administração pública, para ver como é que se estraga uma empresa. Abreu Lima, não preciso aqui dar os números. Primeiro, a loucura de fazer um acordo com o Chaves, um petróleo de outra natureza. A Comperge precisa de mais 4 ou 5 bilhões de dólares para completar. Para mim é um mistério como é que se pode fazer uma coisa tão errada. Além do mais, refinarias em lugar onde não cabiam, como é o caso do Ceará, como é o caso do Maranhão. Enfim, uma crueldade o que foi feito com a empresa. Eu era ministro do Planejamento no começo do governo Fernando Henrique, depois que eu fui para Saúde. E me lembro dessas demandas legítimas de cada região. Não, mas nenhuma tinha pé nem cabeça enquanto a se fazer. Quando muito é de Pernambuco, noutros padrões. E o fato é que, em função da retenção de preços e da megalomania, do descaso, eu diria, do eleitoralismo em relação à Petrobras, só isso são 160 bilhões. Só isso. Como eu disse, fora... Nós teríamos que vir atualizando, ver como é que isso se financiou e tudo mais. O governo protagonizou também uma farsa com a Petrobras, que foi a famosa capitalização. 75 bilhões de dólares. Na verdade, não deu nem um centavo para a Petrobras. O que ele deu foi a área de, potencialmente, com 5 bilhões de barris, mas registrou isso como para o aumento de capital da empresa. Não deu dinheiro. Não é um dinheiro que a empresa pôde trazer para o seu ativo e, a partir daí, financiar investimentos e tudo mais. Ou seja, ela como que comprou, no meio do seu processo, 5 bilhões de barris de reserva. Né? Uma área, aliás, extraordinária. Não estou aqui menosprezando o valor que ela poderia ter. Mas o fato é que isso aumentou a participação do governo no capital, mas não deu capital de verdade para a Petrobras, financeiro, pelo menos. Agora, então, essa situação é absolutamente crítica. O que aconteceu? Depois de muito tempo, devia ter sido feita uma mudança logo, quando começaram as notícias dos escândalos, não porque a anterior presidente estivesse envolvida, mais um motivo. Se tem que enfrentar todo o problema, o ideal já era fazer uma nova diretoria rapidamente, ainda no ano passado, para poder enfrentar a tempestade. E não foi feito tardiamente. E aí aí está a atual diretoria, meio perdida, já fez um plano de revisão de metas, diminuiu para começo da próxima década em 37%, 1,4 bilhão de barris. Só isso tiraria 20 bilhões por ano da educação, que não entrarão, porque a produção não acontecerá, porque já foi decidido que não acontecerá. Imagina com aquela que foi decidida e que, em geral, não se cumpre. As metas são realmente fantásticas. E onde é que está? Metas irrealistas. Basta ver lá, 2010 se previa para os sucessivos planos de negócios, né, até chegar avançando na década, até 2020. Em 2010 se propunha 4 bilhões
A unidade é anual ou é diária, Marcos? Diária. 5,4 milhões de barris dia. Em 2011, 6,4. Em 2012, 4,9. Em 2013, 5,2. Em 2014, 5,2. Finalmente, em 2015, 3,7. Só essa diferença é 1,4 bilhão de barris, né, na produção interna. E a empresa não tem dinheiro para nada. Não há a mais remotíssima sopro de possibilidade do governo federal botar dinheiro na situação em que o governo federal está, né? E, portanto, o esquema do pré-sal fica virtualmente paralisado. Houve um leilão em que a Petrobras foi forçada a entrar, claramente. Os sócios estrangeiros refugaram. O mínimo era 30, fizeram a Petrobras entrar com 40. A atual diretoria está procurando vender os 10, ainda não conseguiu. E ponto. Não aconteceu mais nada, nenhum leilão, impropriamente chamado leilões, diga-se. Se tem uma operadora única, os outros são rentiers, são gente que vai e investe dinheiro, porque é o outro que opera, eu só entro com dinheiro. Agora, muito bem, na lei da partilha, foi fixado que a Petrobras seria operadora única do pré-sal, única. Ou seja, as outras, as associadas não são operadores. E que poria pelo menos 30% do investimento. A Petrobras não tem esse dinheiro, não terá, não é uma conjuntura, não terá esse dinheiro por muitos anos. Então, o pré-sal fica paralisado. Meu primeiro objetivo era reativar a produção do pré-sal, ou seja, não apenas no campo já licitado, mas que houvesse novos campos. Ali vocês têm mais dados sobre a situação financeira da empresa. A ADR da companhia caiu de 10 para 4 em setembro, de maio para setembro. Os títulos de 100 anos, que eu já acho um absurdo, que eu apresentei no plenário, o Paim lembrará, ela lançou títulos de 100 anos, em 1º de junho, com taxa de 8,45% por ano, que é uma loucura, uma taxa de 100 anos. É uma loucura. Leve em conta que, se a taxa for de 7%, a dívida duplica a cada 10 anos. Vocês imaginam quanto chegará esse montante no final. E, finalmente, o título agora da Petrobras, com vencimento em março de 2020, para ser colocado, precisa ter um retorno de 14,5%. Não vou entrar aqui a discutir como é que isso tudo se constrói no sistema financeiro internacional, que o mundo está financiarizado. Não podemos fazer aqui as maiores análises, mas essa é uma situação de fato, que não tem como consertar a partir de 3 comícios e gritaria, infelizmente. Agora, o problema é ver como é que se chegou a isso. Mas meu objetivo qual é? Eu disse, patriótico. O quê? Produzir no pré-sal. Produzir no pré-sal. É imediato? Não. Se entrar investimentos privados, vão entrar garantidamente? Também não sei. É uma tentativa, é uma abertura de possibilidades. E, primeira questão, o projeto, ao contrário do que muitos de vocês ouviram e o país está ouvindo, não trata do método da partilha. Vocês devem ter ouvido, que é a acusação, que vai terminar o método da partilha, etc. A gente vê. Eu acho inacreditável ver as pessoas afirmando isso. E é só pegar o projeto e ver que ele não altera método de partilha. Para mim, deliberadamente. Segundo, não mexe na questão do conteúdo nacional. Vocês devem ter ouvido também que o projeto acabava com o conteúdo nacional. Não tem uma palavra a respeito de conteúdo nacional. Esse é outro problema. Vem funcionando bem, funcionando mal, é outra questão. Mais ainda, o projeto estabelece, eu queria que todos prestassem atenção, que a Petrobras mantém a sua preferência no pré-sal. Ou seja, ela fica livre do ônus e tem o bônus. Eu troco o ônus pelo bônus. Em que sentido, Paim? Que se a Petrobras achar que um campo determinado, para ela, vale a pena, o campo é dela. Se no pré-sal se descobrir um Kuwait, que é esse país árabe
pequeno superprodutor de petróleo, a lei do petróleo, acho que artigo 12, permite entregar à Petrobras esse quite. Ou seja, se mente muito, muito. Nunca se fala que a Petrobras mantém a sua preferência. Ou seja, se ela quiser entrar numa área, ela entra garantida com os 30%, com o que ela quiser. Ela apenas não está obrigada. Eu posso abrir outros campos para leilão e a Petrobras não é obrigada a entrar. Eu estou apenas livrando a Petrobras de uma amarra. Capital estrangeiro, nós temos 3 métodos hoje em andamento de produção. A concessão, que foi a partir de 97, que foi um método muito bem sucedido, confluindo também com investimentos que já vinham sido feitos, a produção aumentou uma enormidade, eu acho que 2 ou 3 vezes, no período 97 e 2002. E 2012, no período 97 e 2002. E, a partir daí, desacelerou. Ao mesmo tempo, nós temos... Podia voltar o slide? Ao mesmo tempo... Não, para frente. Para frente. Ali está a produção. 97, 0,8. 2003, 1,50. Pois bem, e a partir daí uma desaceleração até a queda em 2013. Claro que são postos também que vão se esgotando, a questão é outra, é por que os novos não foram entrando a tempo ao longo desse período. Agora, nos 3 métodos existentes, naquela seção que tirou de lá, naquela seção vendida, que a Petrobras que entrou como aporte de capital do governo, é uma área que é da Petrobras. A outra, que é da concessão, tem capital estrangeiro. Já tem capital estrangeiro. Já tem empresas. Não importa se muitas ou se poucas. E também não é argumento dizer eu não quero ter empresa estrangeira porque elas não entram. O pior que pode acontecer é não entrar. Não é? Se fosse esse pudim cobiçoso, delicioso que se pinta, eles poderiam entrar, mas também pode não entrar. É apenas uma abertura para isso. Não é? Não há nada especial nesse assunto. É capital estrangeiro, como teve na área de concessões e tem ainda. Não há esse Beelzebub que, em geral, é esgrimido. Especialmente que um Beelzebub é abstrato. São coisas assim, interesses nacionais, interesses estratégicos, isso, aquilo, palavrório. O básico é que a Petrobras está na situação que está. Como é que a gente recupera a empresa? Como é que nós impedimos essa onda de desemprego em torno da indústria do petróleo, que já chegou a 13% do PIB no Brasil? Eu, particularmente, se tivesse ganho a eleição em 2010, eu teria governado, coisa que não aconteceu com a Dilma. Você tinha 3 setores que deveriam liderar o crescimento da economia. Infraestrutura, que o governo não investiu nada. O resultado, custo Brasil nas nuvens e diminuição de competitividade da economia. Exportação, que nós estamos amarrados ao Mercosul, no sentido de que nós temos uma união alfandegária dentro do Mercosul, o que implica que não tem política comercial brasileira soberana. Para fazer um acordo, quando eu era ministro da Saúde, eu fiz os genéricos, havia boicote aqui. Eu fui à Índia, que tinha grandes empresas produtoras de alta qualidade de genéricos, fazendo um acordo para abrir o mercado brasileiro para genéricos indianos. E investimentos. Poderia ter feito um acordo comercial para o Brasil vender ônibus, caminhão e avião, que a Índia não produzia. Não deu para fazer, porque o Uruguai, o Paraguai e a Argentina tinham que dizer o que eu levo nisso. Como não tinha nada para eles levarem, não se fez esse acordo. E o Brasil está preso nisso. Para vocês terem uma ideia, no mundo teve 400, 500 acordos bilaterais de comércio nos últimos 10, 15 anos. O Brasil fez 3. Um com Israel, depois, para não dizer que era pró-semita, com o Egito e com a Palestina, com todo o respeito, que eu nem sei se economia tem. O Brasil amarrado. Então, a área de exportações tinha que começar por aí, mas teria muita coisa para fazer. E terceiro, o petróleo.
Esses 3 eixos eu ainda acho que tem que ser os eixos para puxar a economia para diante. Não é que não vai ter mais nada, mas você precisa ter aquilo que é o eixo dinâmico. Infraestrutura, por exemplo, aumenta a demanda, porque eu tenho que construir infraestrutura. Então, eu dinamizo a atividade interna. E aumenta a produtividade, ela diminui o custo. Né? Custa mais caro, ou custava, agora com o câmbio assim, mandar uma folha de papel do Rio de Janeiro para São Paulo ou vice-versa, do que da China para o Porto de Santos, para vocês terem uma ideia do peso da falta de competitividade. Nós tivemos um bônus extraordinário, que foi na década retrasada ainda, ou passada, perdão, que foi o boom dos preços de commodities. Funcionou como cocaína. O Brasil embarcou no governo Lula, segundo o governo Lula, para a desindustrialização e tornar a economia primária exportadora do passado. A participação da indústria no PIB caiu pela metade. Voltamos ao nível do pós-guerra, no governo Lula, hein? Durante o governo Lula. Já 4 anos depois de terminado o governo Fernando Henrique e passando o governo para Dilma. A indústria quebrou, a indústria brasileira, e uma coisa antinacional. Eu, se tivesse 21 anos como tinha, eu estava nas praças falando isso, enquanto todo mundo aqui do PT fica com a boquinha fechada, um zíper assim, sem abrir a boquinha, falando da desindustrialização do Brasil. Outro dia tem lá um professor de Pequim, que é, na verdade, francês, gozando do Brasil. Imagina que o Brasil entrou na estratégia da economia primária exportadora, entrou de alegre, que era a que prevalecia até 1930, né, que baseávamos no café. E nós voltamos para essa ilusão. Não é que não é bom exportar minério de ferro, não é que não, embora no meu tempo nós dizíamos minério de ferro só dá uma safra, tem que exportar elaborado. Nós viramos uma economia exportadora de minério de ferro bruto, de soja, de carne, coisas assim, achando que isso era uma estratégia de longo prazo, que não é. É uma estratégia, preços de commodities, em termos seculares, declinam e tem ciclos, e esses ciclos é a fase da cocaína, como que aconteceu nos últimos anos. Então, não tivemos política industrial coisa nenhuma, não tivemos o aproveitamento do potencial do petróleo. Agora, o que está acontecendo? Essa indústria está se desarticulando. E ela pega principalmente Rio e Espírito Santo. Principalmente o Rio, depois o Espírito Santo. São Paulo é só para o futuro. Então, o que nós queremos é uma política de desenvolvimento nacional. No Brasil, passou a ser subversivo falar em política de desenvolvimento, porque nós ficamos entre neoliberalismo, a direita mais conservadora, e o neoliberalismo mais conservador petista, que é terrível em matéria de facilidades para capital financeiro, em matéria de desindustrializar, etc. Essa é que é a realidade. Ficamos entre essas duas opções. Agora, mas, como eu dizia, não subtrai o papel, ou melhor, não subtrai a preferência da Petrobras. A Petrobras tem preferência. Toda vez que vocês ouvirem, é importante lembrar o seguinte: tem um poço bom que a Petrobras quer, ela pega. Não tem problema. Entende? Que entrega tem essa? Se ela puder, ela pega. Se for um campo inusitado, o governo, inclusive, pode fazer, não é nem opção da Petrobras, o governo pode chegar e alocar para a Petrobras. Agora, a questão de educação e saúde, eu peço desculpas aqui ao Zé Maria pela aquela interrupção nervosa, mas porque eu já estou na lua com essa história. Porque quando estava se discutindo o projeto, veio um ministro da Educação, que é uma nulidade, é um filósofo que está por fora, não menospreza os filósofos. Ele nem é um grande filósofo. Chegou na educação, está perdido, desativando os programas eleitoreiros que foram feitos, com esse Ciências Sem Fronteiras, Pronatec. Pronatec foi uma ideia minha na campanha de 2010, era o Protec, para fazer uma coisa séria. E aí virou negócio eleitoral, tanto que voltou atrás, ou aquele FIES, né, dezenas de bilhões. O sujeito está administrando a retirada disso tudo, e aí veio um dia aqui e falou que a educação perderia recursos. Eu quero primeiro dizer o seguinte: é muito pouco que vai para a educação. Se vocês pegam o orçamento deste ano, dá menos de 1%. Deve dar 1,2 bilhão, 1,3 bilhão, né? Olha ali. Em 2014, a receita de educação foi de 1,5 bi
para um autorizado de 102 do orçamento. E, em 2015, a receita é de 1,2 bi para um orçamento de 112. É mais ou menos 1% do gasto federal total. Eu estou dizendo isso para não vir aquele oba-oba, que estamos agora, o petróleo está pagando a educação. Nem a finalidade de pagar a educação, poderia ser um bônus, tudo bem. Mas é muito pouco. Segundo, tem o seguinte, e eu, quando era na época do golpe, eu estudava engenharia. No exílio, que eu passei 14 anos, que eu fui condenado aqui, eu estudei economia e voltei professor de economia. Mas fui também ministro da Saúde. Trabalhei como ninguém trabalhou no Brasil em área de orçamento. Então, eu conheço todos os truques. Um dos truques que está tendo com a educação e a saúde é o seguinte: tem um piso constitucional. Na saúde, inclusive, fizeram um projeto bancado pelo governo e pela maioria do parlamento contra a saúde. Porque eu tinha feito a vinculação, enfrentando uma briga tremenda, quando era ministro da Educação, da Saúde. E fiz uma vinculação para a saúde, pai, vinculando ao crescimento do PIB. Nos estados e municípios, a receita. E principalmente para pegar os estados que não gastavam nada em saúde. Agora, no federal, era o PIB do ano anterior, o crescimento do PIB no ano anterior, mais a inflação. O que o Congresso fez de trouxa? Tirou a vinculação ao PIB e estabeleceu a vinculação à receita. Ora, o PIB, qualquer um sabe, tem uma flutuação muito menor, né? Ele é mais estável. A receita não. A receita pode crescer muito num ano e cair no outro. Isso é uma temeridade para o orçamento da saúde. Porque você não pode, quando cresce muito, você não pode nem gastar, porque no ano seguinte você cai, bate com a cara na parede. Isso é o que aconteceu. A receita está caindo este ano e a saúde está perdendo dinheiro. Agora, no projeto aprovado, é o seguinte: o dinheiro que for do petróleo para a saúde, essa é a posição do governo Dilma. O dinheiro que vai do petróleo para a saúde entra na vinculação constitucional. Ele apenas substitui aquilo que deriva de impostos ou outros tributos. Não vai aumentar o orçamento da saúde. Com relação à educação, esse truque está pronto na esquina. Não há nada que impeça isso também. Ou seja, em vez de eu posso pegar o COFINS, que dá muito dinheiro para essas áreas, deslocar para outra área, enfiar o recurso do petróleo para substituir o COFINS que eu tirei e ficar no piso constitucional. Isso é coisa para gente grande. O ministro não sabe nem isso. Ele não deve saber quanto é 7 vezes 8. Não deve saber o que é um binômio de segundo grau. Não deve saber o que é uma raiz quadrada. E, a partir daí, convenceu muita gente de boas intenções, falou: puxa, vai tirar da educação. Vai tirar uma ova. Segundo é o seguinte: a receita de royalties, que é 75% que seria do pré-sal, mais 25% para um fundo social, que eu vou explicar. A maioria dos que falam não sabe nem isso. Mas quando esse fundo, digamos, quando esses recursos são arrecadados, depende do volume de produção. Se eu não produzo, eu não arrecado. Então, ser contra abrir uma possibilidade de investimentos no pré-sal é ser contra a saúde e a educação. Agora, tem um argumento que é tolo e insignificante do ponto de vista de comparar, que diz: não, a Petrobras produz mais barato que as multis, com $9, etc. Eu tenho aqui, a assessoria do Senado aqui é muito boa, aliás, o Senado e a Câmara, apesar de tudo que se fala, tem assessorias, consultoria de primeiro nível com concurso, ganham bem, mas concurso, gente formada, gente competente. E eu pedi há muito tempo um estudo dos custos. Por que a Petrobras gastaria metade, $9, por barril de óleo equivalente, e as multis inexperientes em petróleo iam gastar o dobro? Mas, olha, custo da operação dos campos de Lula variam de 13% a 18%, 20% o custo de produção em dólar. Claro que agora vai cair, mas cai também para os estrangeiros. Por quê? Por causa da taxa de câmbio. Tá certo? A taxa de câmbio causa uma grande confusão no Brasil. Eu vi o Lula exultante que o Brasil aumentou, a economia crescendo devagar e, de repente, vai aumentando sua posição no resto do mundo. O PIB vai ficando maior. Claro, se eu sobrevalorizo o dólar, eu aumento o PIB em dólar.
né? Mas a macacada pensa que isso é que o Brasil está produzindo mais. Não está produzindo mais. É um problema da taxa de câmbio. Agora vai acontecer o contrário. Agora o Brasil vai cair no espectro de coisas e vão dizer, olha aí, o Brasil agora é o 12º. Também não quer dizer nada. Por quê? Porque está tendo desvalorização. Como no governo Lula. O Lula foi o rei da sobrevalorização, que significa desestimular a exportação e aumentar a concorrência contra a produção doméstica. Uma loucura o que foi feito. Pois bem, nesse sentido, o valor do PIB é para cima, como também os custos em dólar. Né? Agora vai ter uma fase de baixa de custo em dólar. Pelo amor de Deus, não vão confundir e dizer que agora a Petrobras vai ter um custo mais barato. Não, porque outras empresas também teriam. Né? É um problema da taxa de câmbio. Mas os números todos mostram com clareza que é em torno do dobro, tanto no campo, não é no pré-sal, porque no pré-sal ainda não produz, é num campo de Lula, que deve ser pré-sal, como de Sapinhoá, mas que não estão nessa área, estão ainda no método de concessões anterior. Vocês podem pegar os números e veem que essa coisa de $9 é conversa. Agora, mas por que é importante isso? Porque o fundo social, ele é feito do excedente em óleo, que é um índice que criaram, na verdade é parecido com a participação especial, da qual eu fui um dos autores, nos anos 90, criar a participação especial para aumentar a participação do governo na receita do petróleo e, particularmente, atender estados e municípios da região, e depois ficou do Brasil inteiro. Só que ela, em vez de ser em dólar, é em óleo. Claro que depois tem que medir isso quanto é em valor. Agora, supostamente, se a Petrobras produzisse a metade do custo de outras empresas, o excedente em óleo da Petrobras seria maior. Primeiro, isso não está comprovado, como eu mostrei aqui com os números dados, já conferi isso, já conversei com técnicos, etc. Segundo, que é insignificante. Por quê? Porque se nós temos 100 para distribuir, 75 vão sob a forma de royalties. 25 é o fundo social, do qual uma parte vai para a educação também. E o da educação, eu ouso dizer, é inteiramente irrelevante. Por quê? Porque morde direto, está escrito que diminui a quantidade de tributos que vão para a educação. Então, a educação nem ganha mais. Mas é uma parte pequena. Se fosse verdade, o impacto era mínimo e não dá para comparar com o impacto que é ter a produção rolando. Porque a situação oposta é não ter ninguém. Não é que a Petrobras vai fazer e o outro vai fazer. Se fosse assim, maravilha. Assim, não tem investimento estrangeiro e a Petrobras vai fazer o investimento, portanto, gera royalties. Tudo bem. Eu não estaria aqui, não estaria propondo isso. No entanto, não vai fazer. Então, a educação e a saúde deixam de ganhar. Isso é que me deixa indignado. Não com as pessoas que acreditam, com as pessoas que inventam. Seja por ignorância, apesar de cargos que têm, seja por má fé. Não existe isso da educação e da saúde. Pois bem, mas é uma das coisas que fica se levantando. Agora, o futuro. O futuro depende de 1000 variáveis. E eu não vim aqui para discutir o futuro da Petrobras. Eu só fico incomodado quando vejo vendas de ativos da Petrobras a preço de banana. Eu seria contra vender ativos? Não. Sou contra vender a preço de banana. Esse é um mau momento para venda. Então, estão com uma estratégia, tudo para poder ganhar algum dinheirinho. Tal é o sufoco que a empresa tem. Tudo para poder ganhar algum dinheirinho. Essa é a situação que a Petrobras tem. A perspectiva a médio prazo é ruim. E temos que ter aí uma administração. Nós acabamos de votar na comissão, vai plenário. O país vai ter oportunidade de examinar uma nova lei, que é o Tasso Gereissati e o Arthur Maia, da Câmara, que são os relatores, para lidar com estatais. Questão da profissionalização, não permitir que tenha diretores do governo, por exemplo, um ministro tal, o outro tal, ou então pega um grande empresário. A Petrobras pegou grandes empresários que vão lá para senhor sim, a gente não entende da área, tá certo? Não quer brigar com o governo. Se o governo manda que vai para essa direção ou para aquela, a empresa acaba seguindo. Essa é a loucura que se fez. Né? Mas, enfim, lá tem critérios muito bons de profissionalismo,
impedir, de fato, que o governo use a Petrobras, ou os sindicatos, ou o governo, quem quer que seja, ao seu bel prazer. É uma empresa pública para servir ao conjunto da população. Essa é a questão básica. A outra é a questão de preços. Eu defendo, e vou apresentar em ocasião oportuna, eu defendo um sistema de reajuste de preços automático, que a Petrobras não possa ser usada como instrumento de política econômica, de contenção oportunista de preços. Então, nós vamos estabelecer uma forma que dá um mínimo automático para reajustes. Entende? Para que não aconteça essa barbaridade que aconteceu nesses anos. Claro que nada, quando um governo é ruim, não há lei, não há decreto, não há nada que consiga consertar. Mas que pelo menos a gente tenha um instrumento para poder batalhar e não se fazer com a Petrobras aquilo que se fez nos últimos anos nessa matéria. Ou seja, que ela não possa ser usada como instrumento de governo e, ao fim e ao cabo, de partido, de uma doutrina e tudo mais. O pessoal vive falando da Noruega, eu preciso conhecer direito a Noruega, o profissionalismo, como trabalha em função do interesse público, a inteligência, a esperteza, né? Nada dessas coisas cocorocas de palavras de ordem vazias e que, na prática, dão cobertura ao pior em matéria de política governamental com relação às grandes empresas. Acho até que o Banco do Brasil teve uma estratégia mais esperta. Eu espero que o atual presidente, que eu não conheço, possa levar algumas coisas. Por exemplo, na área de seguros, o Banco do Brasil deu controle para a área privada e tem 70% do capital. Está ganhando um dinheirão, porque usa a sua estrutura, ganha o dinheiro, tem poder dentro da companhia. Foi uma estratégia que eles levaram e fizeram, e que deu certo. Não ficaram vendendo pedaços do Banco do Brasil a preço de banana. Agora, mas isso tudo é coisa que aponta para frente, não é objeto, Paim, dessa comissão. Embora é evidente que tudo vai ter repercussão pela história de royalties em educação e saúde. Mas o buraco de educação e saúde é anterior. Não só é insignificante, como vão substituir. Olha, eu entrei no Ministério, o Adib Jatene tinha aprovado 2 anos antes, 1 ano antes, a CPMF para a saúde, lembra? E sempre se disse que a CPMF não foi para a saúde. Não é verdade. Só que aconteceu o que eu disse ao Adib, eu era ministro do Planejamento quando ele entrou, eu não me opus. E depois eu saí, depois voltei para a saúde depois dele. Mas eu disse para ele, olha, você fez um erro aqui, porque você está pondo a CPMF para a saúde e você não cuidou do que vão acontecer com os outros tributos que vão para a saúde. O que aconteceu? Tiraram os outros tributos, quer dizer, a contribuição sobre os lucros, o PIS/COFINS, que iam para a saúde, deixaram de ir, ou foram em menor proporção. Resultado, a CPMF não aumentou os recursos da saúde. Isso eu tenho certeza, porque eu fui ministro 4 anos. Tá certo? Então, essa história aqui de royalty e dinheiro do petróleo para a educação e para a saúde tem o mesmo ameaça pela frente, se o Congresso não tomar medidas. Né? No sentido que vai apenas substituir dinheiro que já existe. E muito pouco, atualmente insignificante, apesar da onda que se faz, e num futuro pequeno, menor ainda, porque ela não vale para o estoque da produção de petróleo no Brasil. Ela vale para o pré-sal. Tá certo? Ela vale para o que vier. Essa é que é a história, não é do estoque atual. Eles fizeram daqui em diante, que é promessa, não é pegar do que já tinha e redistribuir, não é isso. Então, aí não fica, pode não vir nada para a educação e para a saúde. O pessoal está gastando energia bestamente, com uma mentira, que é que tira recursos da saúde e da educação, não pode tirar o que não tem, para começar, e deixa de se preocupar, inclusive, com os aspectos de fazer com que isso seja para valer, e não uma enganação, como já foi feito explicitamente na área da saúde, onde até as emendas obrigatórias vão tirar dinheiro da verba da saúde tradicional, entendeu, pai? Enfim, essas são as coisas postas para discussão. Eu quero dizer que, com alguma paixão eu fico nesse debate, é por causa das mentiras ditas, né? É muito difícil ficar engolindo que vai tirar dinheiro da educação, que
muda o sistema de partilha, acaba com o sistema de partilha, que acaba com o sistema de conteúdo nacional, que não tem nada a ver, o projeto nem toca, que a Petrobras não vai poder entrar no pré-sal, como não? Basta ela querer, dizer, aqui é um bom negócio, eu entro, e é ela. Vocês imaginam, a única coisa que eu estou tirando é, você não está obrigado, só isso. Agora, e, naturalmente, eu acho que boa parte da energia gasta nisso deveria ser empregada noutra coisa. Qual é a estratégia de recuperação da Petrobras? Porque a única coisa que eu vi até agora é tirar 1,4 milhões de barris dia. Não é isso? Da meta que tinha para 2020 e querer vender a participação que já tem no poço. Qual é não é Lula, o atual. O que abriu do pré-sal em Libra. Querer vender isso. E essas outras tentativas desesperadas, pegando dinheiro a custo extorsivo, né, que é o que a Petrobras está fazendo hoje, sem muita opção, diga-se de passagem. Até porque essa política econômica atual é uma política errada, baseada na ideia de que você, jogando os juros para o infinito, você arruma a economia. Na verdade, você subindo o juro, eu previ isso várias vezes, desde o começo do ano, o que você vai fazer é aumentar o câmbio e a inflação, que é o que está acontecendo, e apesar disso, eles não claro, é óbvio que devia ter vendido reservas, né? Com todas as reservas que tem, você derrubaria rapidamente essa especulação. Basta dizer que agora o presidente do Banco Central disse que poderia vender reservas e o dólar abaixou, né? Em vez disso, fizeram essas operações de swaps, que é venda futura de dólar, que já deram de prejuízo para o Tesouro dinheiro que podia ir para capitalizar a Petrobras, que podia ir para a educação, para a saúde, perto de 115 bilhões de reais o Tesouro já perdeu nessa brincadeira. Mas essa é outra discussão que fica para outro momento. Tudo bem, esse foi o senador José Serra, autor do PL S-131, que explicitou aqui com tranquilidade o seu ponto de vista sobre esse PL.